Então, vamos continuar nosso estudo bíblico aqui, né? Sobre as cartas de Paulo. Eu estou dando ênfase aqui à carta de Efésios, né? Eu vou ler só alguns versículos aqui para a nossa meditação nesta manhã. Capítulo 3, né? O ministério da vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. Por isso eu estou, por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo. Que coisa gloriosa, né? Eu sou prisioneiro de Cristo. Por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus para convosco, me foi dada. E como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Ele cita no capítulo 1 e capítulo 2 o que fez ele ser o apóstolo dos gentios, né? Pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos, presta atenção na palavra séculos, noutros séculos, né, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito. Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. Eu vou parar aqui nós estamos no capítulo 3, versículo 7, né? E a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Li mais um aqui, o 8º. Vou ler o 9º, depois eu explico por que eu vou ler o 9º. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Meu irmão, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você sabia que toda a criação geme? Toda a criação geme, né? A minha neta tem uma cachorrinha, ela geme. Eu acho a coisa mais linda. Geme. De madrugada ela geme. Aí eu fico pensando que é engraçado. E ela faz uma festa quando chega alguém. Ela não gosta de ficar sozinha. Ela é uma poodle, né? Aliás, tem duas. Tem a da minha sobrinha também. Uma chama Luna, a outra chama Nina. E as duas me adotaram. Elas adoram velho. Eu acho que eu tenho vocação para ser cachorro. Eu adoro velho. Eu estou brincando aqui, mas aquela mulher falou com Cristo, né? Os cachorrinhos comem da migalha que cai das mesas, né? E eu acho tão bonitinha. As duas ficam assim com as mãozinhas assim para mim, né? Aí quando cai alguma coisa, você está comendo um pão, uma coisa, né? Aí a minha sobrinha já me puxou a orelha. Eu falei, não, tio, não dá nada pra essa cachorra. Eu falei, não, por que não? Não pode dar nada pra cachorra. A cachorra tem que comer a ração, né? Não é assim que ela fala, não, ela vai até me xingar, né? E aí, já que eu falei nela, eu tive com o Xará do Beto, que esse fala que eu tô inventando, né? E tinha um personagem que falava assim, eu aumento, mas não invento. Mas eu nem aumento e nem invento, isso é verdade. Eu tinha vindo do culto, tinha vindo no culto. E aí eu encontrei com um garoto no ônibus que faz a linha pro shopping, né? Ele mora ali perto do shopping Del Rey, né? Aí ele falou uma coisa engraçada comigo. Ele falou assim, pois é, senhor, minha mãe é maluca. Aí me deu o nome de Beto Guedes. Eu falei assim, por que sua mãe te deu esse nome de Beto Guedes? Não, porque tinha um cara aí que era cantor. Eu falei, não é um cara não, esse é do Rio Cancioneiro Popular Brasileiro. Aí eu fui tentar explicar para ele o que é e quem que é Beto Guedes, que veio de Montes Claros. Eu conheci a irmã dele, né, que morou no Caiçara. Bom, resumindo, então o Xará do Beto Guedes, daqui nós já vamos entrar em agosto, ele vai fazer aniversário em setembro, né? Quando entrar setembro,
A boa nova dá no campo, quero ver brotar o perdão, onde a gente implantou. Juntos outras vezes já brigamos tanto, semeando as canções no vento. Mas agora não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Abre a janela do meu peito. Eu estava numa escola dominical, o professor falou assim, pois é, eu estava lembrando de uma música, né? Hoje ninguém tem desculpa, né? Eu falei, engraçado, que coisa linda ele está falando. Todos nós somos indesculpáveis, né? E aí ele lembrou, a lição sabemos de cor, só nos resta colocar em prática, né? Mas aí ele já mudou a letra não é assim, né? A lição sabemos de cor, só nos resta sonhar. Sol de primavera, o sol de primavera é uma coisa interessante, né? Não é um sol de verão, né? É o sol de primavera. Então, quando você vai chegar lá em setembro, se você contar 100 dias, né? 100 dias, eu estou falando isso porque as igrejas normalmente elas começam a fazer uma campanha de oração de 100 dias, né? E normalmente dá no final de segunda quinzena de setembro para bater 100 dias lá no Réveillon, 31 de dezembro. E esse ato de orar 100 dias eu tenho, né, muitos e muitos anos. Eu sempre gostei de orar os primeiros 100 dias do ano e os últimos 100 dias do ano, né? Dá 100 dias. É uma prática que eu faço desde a época de criança. Eu gosto de orar. E orar e ler a Bíblia. E eu estou prestando uma homenagem aqui agora. Eu estou com 3 livros aqui. Eu já mostrei ontem, mas não custa mostrar de novo, né? Esse aqui é o livro do pastor Geraldo Campos. E eu dei um spoiler ontem. Esse livro é interessante. Esse livro é mais para pastores, né? Mas o leigo também é interessante. Depois eu conto a história desse livro, que é uma relíquia. A Teologia em Perguntas e Respostas. E que foi inspirado num aluno, né? No Junqueira. E depois eu tenho até curiosidade, né? O pastor Geraldo falou alguma coisa para mim na época, né? E eu fui consagrado pastor também, evangelista, né? Não pastor de igreja, porque pastor de igreja é muita responsabilidade, né? Eu sou evangelista, mas aí eu descobri que evangelista também é muita responsabilidade. Aí eu fui descobrir que o intercessor é muito mais responsabilidade ainda. Aí eu falei, então agora eu estou lascado. O meu livro está aqui, Além do Céu Azul, né? Ele tem a apresentação aqui da pastora Esmeralda Capelo e do pastor Geraldo Campos também, né? Esse aqui é As Marcas do Tempo, e esse livro aqui é uma relíquia, está esgotado. Ele já está na 2ª edição. Esse aqui é do meu amigo Dr. Zedão. Quem é de Belo Horizonte sabe quem é Dr. Zedão, né? As Marcas do Tempo. Ele fez uma dedicatória tão linda aqui ao cara amigo Carlos Cunha, também sonhador como eu, um pouco da história da Arco e de meus devaneios na arte de escrever poemas. 20 de agosto de 2000. Meu irmão, 20 de agosto de 2000, nós estamos lá na virada do século, né? Extra, extra, o mundo acabará amanhã de manhã. Extra, extra, o mundo acabará amanhã de manhã. Tinha uma conversa que 1000 chegará, 2000 não chegará. Isso aí eu ouvia desde menino, né? E quando passou o cometa Halley lá em 1910, diz que apareceu um charlatão e vendia máscara, vendia negócio de vacina, mas aí foi um pânico, né? Isso quem contou para mim foi meu avô. Ele viveu a passagem do cometa Halley em 1910, né? E é interessante que nós vivemos esse cometa Halley em 1986, né? Agora, olha que loucura. Um dia desse, eu tenho um amigo meu que é doido com o tal de Derek. Derek foi um grande avivalista americano. Que ele fala para prestar atenção em 1979.
Se você contar de 79 a 2000, vai dar 21 dias, ou 21 anos de Daniel, né? Cabe também, né? Porque um dia é como 1000 anos, né? E então tem um trocadilho assim bíblico que fala, né? E tinha um outro grande avivalista que falava que existe a vida depois da vírgula, né? O que é a vida depois da vírgula? A vida depois da vírgula é aquela passagem que Jesus fala assim: eu vim para que vocês tenham vida. Aí tem a vírgula. E vida em abundância. Aí Paulo fala que ele é o apóstolo dos gentios. E isso causava ciúme, porque os judeus da época de Paulo, eles batiam no peito, né? E falavam que Jesus é só deles, né? Eu vim para os que eram meus, né? E Jesus veio para o judeu. Tanto é que quando aquela mulher Ciro-Fenícia, ele falou, não se tira do pão para dar para os cachorrinhos. Então, você era comparado com um cachorrinho, se você não fosse judeu, né? Você era um cachorro e vira-lata ainda, né? Não era... Ou então uma égua daquelas, né? Porque até as éguas de Faraó, né? Eram mais... O texto bíblico fala, né? Te comparo com as éguas de Faraó. Que a égua de Faraó era formosa, né? Tem uma palavra que fala assim: nem Salomão em toda a sua formosura se vestiu como um deles, né? Isso é Jesus falando dos lírios do campo. Você prestar atenção nos lírios do campo, né? E eu tinha um amigo meu que ele criava... tem uma orquídeas, né? As orquídeas são lindas, os lírios são lindos, né? A hortência é linda, né? Minha mãe tinha uma flor aqui muito rara, né? Ela só florescia uma vez por ano, né? Acho que ela está até aqui ainda no jardim da minha mãe. Aí tem aquela música do Roberto, né? As flores do jardim da nossa casa morreram todas de saudade de você. Essa música é linda demais, né? Ele fez pro Dudu Braga, né? Porque o Dudu Braga ficou muito debilitado ao nascer e ficou provado que ele tinha uma coisa que minha mãe tinha, glaucoma, né? Glaucoma. É irreversível, você vai morrer. Morrer não, você vai ficar cego, né? Aí eu falava assim, meu Deus, minha mãe vai ficar cega. Aí apareceu um anjo de carne e osso, né? Dr. Leonardo Torquetti. Aí o Dr. Leonardo Torquetti falou, não, tem um recurso, a gente tem nos Estados Unidos eles fizeram uma invenção, você compra eu não sei o nome, depois eu dou o nome, é tipo uma lente, né? Aí você coloca no olho, a pessoa vai ver igual foi um menino, né? E eu não tenho certeza, meu pai teve catarata, eu estou apavorado, porque catarata você tem que operar. E eu tenho pavor de cirurgia, apesar de eu estou cansado de fazer cirurgia. Eu fiz uma cirurgia de alto risco, todo mundo já sabe. Uma hora eu conto com detalhes, né? Eu fiquei do dia 25 de maio até o dia 29 de junho, no Bico do Corvo, né? Aí quando eu fui fazer meu livro, o Sérgio Dantas falou assim, não, Cunha, eu tenho um título para o seu livro aqui que você vai vender, Da Cova para o Poder. Por que ele falou da Cova para o Poder? Porque os caras falaram que eu tinha morrido, né? Chegavam os clientes meus na consultora, os caras falavam, o Cunha morreu, está mais morto que vivo, ele não sai daquela... Mas eles não estavam mentindo. Era um boato que eu ia voltar para casa para morrer. Minha mãe falou isso para mim. E ela ficou apavorada. Falou, não, vocês estão mandando meu filho para casa para morrer. Aí até que o médico explicou que para evitar infecção hospitalar, que eu estava todo furado, eu tinha 7 sondas, né? E parece conta de mentiroso, mas não. 7 sondas no corpo. Aí enquanto vida tiver, eu ponho meu joelhinho no chão, agradeço aquele exército de homens e mulheres, né, do ciclo de oração, das igrejas, né, da Lagoinha, da Igreja Luz do Evangelho, que é uma filha da Lagoinha, da Igreja Altar em Chamas, do pastor Cosme, do Colegiado de Pastores, né, da Igreja de Comunidade Nova Vida. Bom, as pessoas, elas pagaram o preço, né? A Bíblia fala assim, estive enfermo e não me visitaste, estive preso e não me visitaste. Eu estou até em falta com os presidiários, porque a Lagoinha tem um ministério chamado Onésimo e tinha um outro ministério também de você ir no presídio. Tem igrejas hoje, né? Igrejas dentro dos presídios hoje. Tem pastores formados que são ex-presidiários, né? Ninguém aceita, é lógico que ninguém aceita. Igual aquele episódio do William, né?
Os caras mataram a menininha de 5 anos. Tem até uma passagem bonita que eu vi no... Bonita não, triste, né? Vamos colocar triste, muito triste. Porque teve um episódio da morte da filha da Glória Pérez e isso atrasou, inclusive, o livro do Roberto Drummond, né? A Hilda Furacão. E a Juscelia, a família tinha uma farmácia e o X9 era a farmacêutica lá, né? A auxiliar de farmacêutica que namorava um desses irmãos, o William e o Hélio. Não sei se ela namorava o Hélio ou o William. Parece que o William que matou a menina, né? E enterrou a menina no micro-ondas, né? Foi uma coisa horrível, misericórdia. Eu lembro que eu fiquei em pânico, eu fiquei com trauma. Eu fiquei com trauma porque essa menina era do dia 27 de maio, né? Falei, gente, 27 de maio. Eu fiquei tão impressionado que eu fui parar na UTI. Olha que loucura, eu fiquei tão impressionado. Isso aconteceu em 1992. Presta atenção, hein? Aí quando foi em outubro nasceu a Joyce e a Priscila. Elas não são gêmeas não, mas parece, né? Uma nasceu no dia... As duas nasceram na segunda quinzena de outubro, com a diferença de uma semana, 2 semanas. Né? Uma nasceu dia 16, outra nasceu dia 29, que é a minha sobrinha. E os pais casaram no dia do avô, 26 de julho de 1986. E por que 1986 mexe muito comigo? Porque em setembro de 1986, enquanto o Jim Swaggart orava, né? Isso está aí na internet. Eu sou apaixonado com essa história do Jim Swaggart. Ele falou que ele orava e que o Espírito Santo de Deus fez uma convocação santa para ele pregar na América Latina, né? Ele teve em São Domingos, teve no Chile, teve no Brasil, não tenho certeza. Billy Graham eu sei que teve no Brasil 2 vezes, ou 3, né? Eu acho que ele veio aqui, Rex Humbert, né? E quando eu perdi minha mão afogada em 77, tinha o Sr. Dimas Medeiros, né? E ele preparava uma mesa, né? Dona Conceição preparava uma mesa. Dona Conceição era a viúva dele. Depois Dona Conceição acabou falecendo. A Dona Conceição teve o doutor João, né? Que foi vereador em Belo Horizonte, doutor João Medeiros, o Wilson Medeiros, acho que teve o Diminhas também já faleceu. Só o doutor João que está vivo, dessa turma aí, dos mais velhos. E infelizmente nós perdemos a Denise Medeiros, que era bispa, né? A expressão bispa é um termo, né, que ficou muito conhecido na época do Renato Suretti, né? Parece que foi ele que consagrou o Valdomiro, né? Teve o negócio do bispo que chutou a santa, aquelas coisas que a gente ficou muito triste na época. E eu lembro que o Edir Macedo, inclusive, foi morar nos Estados Unidos, e de lá é que ele trouxe a revelação da fogueira santa. É uma conversa meia longa, então eu quero pesquisar mais sobre isso. E o R.R. Soares é casado com a irmã, os dois têm um grau de parentesco, né? O Edir Macedo e o R.R. Soares casado com... As duas são irmãs, né? As respectivas esposas são irmãs, não é isso? Acho que é isso mesmo. Mas vamos voltar para o do apóstolo Paulo aqui. E o que o apóstolo Paulo falou? Ele repreendeu Pedro, né? Porque o judeu, ele não aceitava que a conversão acontecesse com os gentios, né? Na Bíblia é 2 classes de pessoas. Ou você é judeu ou você é gentio. Não tem a terceira via, entendeu? Ou você é judeu ou você é gentio. Ah, eu sou grego. Não, grego é outro departamento, né? Porque eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Igual tem um irmão que chama Márcio de Xande. Falar em Márcio de Xande, foi aniversário dele, né? Um beijo. E eu sou muito vacilão, eu achei que ele estava lá em Barão de Cocais. Eu vi nas redes sociais ele abraçando uns dois. Os dois parecem Esaú e Jacó, né? O louro é o Marco Antônio e o moreno é o Márcio Alexandre. Quando eles nasceram ali em 1967, né, mais precisamente no dia 23, meu primo, minha prima e o Flávio do 14 Bis, eles estavam chegando aos seus 18 anos, né? E os as sonorizações e o Flávio criaram os Turbulentos, né? Os Turbulentos na época. Depois veio o 14 Bis.
E o Flávio seguiu carreira solo, né? E o Fernando Venturini, o irmão dele, seguiu com a banda, que é um sucesso até hoje, né? 14 bis. E o nosso querido Beto Guedes morou aqui na edifício Cesar Alvim, na rua, esquina de São Paulo, onde é que tem o Café Bahia, né? E tem o Café Palhaço na Praça 7. E Belo Horizonte naquela época era uma roça, Então você vinha de Montes Claros, você vinha de São Gotardo, você vinha de Triângulo Mineiro, né? Aí você tinha que morar numa pensão, porque como é que você ia morar num prédio daquele lá? Você comprar um apartamento em Belo Horizonte, ou você tinha que ser o rei do gado ou o rei do café. Era muito caro um apartamento em Belo Horizonte. Aí foi criando os aglomerados, né? Os primeiros aglomerados foi onde nós temos lá a Pedreira, né? Padre Lopes, né? E ali também, no entorno da Pedreira, nasceu o famoso Tabernáculo da Lagoinha, em 1957, com o Zé Rego Nascimento, né? E curiosamente, parece que o filho dele, o mais velho, é o Zé Rego Nascimento Júnior, né? Que eu tenho o prazer de falar que é meu amigo, né? Amigo entre aspas, né? Ele é irmão em Cristo, né? Amigo é coisa para você se guardar do lado esquerdo do peito, né? Como dizia o nosso querido letrista, né? O Fernando Brant, né? Amigo é coisa para se guardar. Jesus é tão lindo, né? Que ele fala assim: eu já não vos chamo servo, eu vos chamo amigo, né? Porque o servo não fica para sempre, o amigo fica para sempre. Eu vou te dar um conselho, né? Diz que se conselho fosse bom, não era dado, né? Era vendido, né? E é interessante, você compra a verdade, não a venda, né? Para que ninguém tome a sua coroa. No livro de Daniel, ele cita uma estátua com a cabeça de ouro, ou aqui de prata, tronco de prata, os pés, né, de barro e ferro, né? O barro e o ferro não se misturam. O livro de Daniel fala dos dias de hoje, né? É um longo estudo bíblico, né? Eu fui professor de escola dominical, mas eu dei um tiro no pé. Em 94, com o negócio do Plano Real, eu conversei com o pastor Geraldo Campos, né? E falei com ele que tinha uma porta aberta. Uma porta aberta por Jesus de Nazaré. Essa porta não se fecha, contra ela não há queixa. São os braços de Jesus. Porta aberta. Vicente Celestino. E eu fiquei muito triste com a morte de Vicente Celestino, porque foi mais ou menos na época da morte do meu avô Turíbio, né? E também fiquei muito triste com a morte do meu avô Arnaldo, já na década de 70, porque na década de 70 nós perdemos pessoas muito preciosas, né? Agostinho dos Santos, na morte daquele acidente em Paris, só escapou o Ricardo Trajano, né? Vale a pena você bater no Google. 123 passageiros, né? Saíram do galeão e do jeito que eles saíram do galeão, chegaram lá. O piloto foi homenageado, né? Ele conseguiu fazer um pouso forçado, né? Inclusive tinha uma danceteria aqui em BH que chamava Pouso Forçado, né? Do lado aqui do aeroporto Carlos Prates, que já não existe mais, né? Pena, né? Diz que eles acabaram com o aeroporto Carlos Prates. Vão fazer lá as casinhas, igual a casinha do Ferrara tem aqui, né? As casinhas do Ferrara. A prefeitura, os governos, né? Eles têm uma preocupação realmente com os aglomerados, né? Depois que teve aquela morte dos 6 meninos, né? 6 irmãos no Morro das Pedras, né? Eu estava lá em Uberlândia e fiquei horrorizado, né? Morreram 6 uma vez só. Então eles estão tentando acabar com essas aglomerados, chama a Rua Viva, né? Jesus é tão lindo, né? Eu estou voltando aqui em 1967 e eu só tinha 12 anos, né? Eu já vou fazer 70 anos, né? E os meus irmãos caçula vão fazer 58. Agora não tem jeito, agora não tem volta, né, meu irmão? Vocês fizeram 57 anos ontem, 56 anos ano passado, né? E quem diria, né, que ano passado a gente ia viver a dor de perder tantas pessoas queridas, né? Nós perdemos numa pancada só nessa pandemia o Zé Carlos Cunha Neto, né, em fevereiro, o Hélito em abril, minha mãe, né, em novembro, o pai do Zezé de Camargo, né, seu Francisco, o Maradona, tudo numa pancada só ali em novembro, né, 20 de novembro, 20 de novembro. E a minha mãe foi internada, ela foi internada na sexta-feira e faleceu, né? Dia 25.
E a Letícia, minha prima, tinha feito aniversário dia 30, estava muito triste, ela conversou muito com minha mãe, né? E vai fazer um ano agora que a Letícia faleceu. A parte ruim de você chegar aos 70 é que você olha para trás, o retrovisor da memória assim, você olha, aí você fala, caramba, cadê a turma que estava aqui e não está mais? Eu estou aqui na casa que foi dos meus pais, essa casa ficava lotada o tempo todo, cheio de pessoas, cheio de vizinhos. No dia que os gêmeos nasceram foi uma festa, foi uma celebração, né? Dona Luz era vizinha aqui, veio com minha mãe, veio com meu pai, num táxi, né? O táxi era um carro velho, daquela época de década de 50, não tinha essas modernidades que tem hoje, né? Esses táxis modernos que tem hoje. Jesus é tão bom, né? Eu vou encerrar essa prosa porque ontem eu saí para fazer uma caminhada e eu estava muito estranho, muito esquisito. Uma sensação estranha no peito. E eu caminhando, eu gosto muito de caminhar, porque enquanto eu estou caminhando, o Espírito de Deus fala muito comigo. Muito, 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 né? Enquanto eu estou caminhando, eu faço as minhas meditações, as minhas reflexões. E eu estou lembrando disso, sabe? Eu estou lembrando que nós não podemos ficar chorando pelos cantos, né? E o Maurício Cerulo falava isso, né? Porque a palavra de Deus fala, né? Enquanto estamos no mundo, nós somos a luz do mundo. Jesus nos deu esse recado, né? Meu irmão, você sabia que você é a luz da sua família, né? Você é a luz da sua família. E aquele que não está cuidando dos seus é pior do que o incrédulo, né? Negou a fé. Eu quero deixar um abraço aqui para os aniversariantes do mês de julho, em menção rosa aí para o dia do amigo, né? Dia 20 de julho, né? O dia como foi na Lua, né? É comemorado na Argentina. O dia do amigo, aqui no Brasil também é comemorado o dia do amigo. O meu amigo Wagner, né? Que foi da Jovem Guarda, ele, o Márcio Greik e a Lizy Mar, eles fazem aniversário agora em agosto, né? Todos fazem aniversário junto, né? O nosso querido Acir Antão também é de agosto. E de agosto é meu tio Luiz, né? Luiz Carlos Cunha, sobrinho, né? Porque o irmão da minha avó era Luiz Carlos Cunha e ele era pastor batista, né? Pastor não tem 100% de certeza não. Eu sei que ele era um pastor auxiliar, né? Lá em Januária, né? E ninguém ia na casa dele, né? Meu pai falou assim, meu filho, se você for batista, você vai ser excomungado. Eu falei, não, pai, mas o meu tio não era batista. Ele falou, seu tio era batista. Meu pai gostava dele, era irmão da minha avó Bernadette, né? Que era do dia 14 de julho, né? E o Palharis fez aniversário agora, e minha avó também fez aniversário agora, né? 14 de julho. E tem 23 anos, né, que nós reunimos no Mineirão, Dia do Trono, 200 mil pessoas. E voltamos a reunir agora no Ore Comigo, né? Com a Camila Barros, com a Aline Barros, né? A Aline Barros é casada com o Gilmar, que jogou no Cruzeiro. E a Camila Campos é casada com o Léo Zagueiro, né? A Camila Campos está com um probleminha, mas se Deus quiser ela vai sair do hospital, né? Nós acreditamos em milagres, né? E a Camila Barros, né, falou assim, né? Pois é, guerreira. Em tempos de guerra, meu irmão, nunca pare de lutar, né? É um recado em tempos de guerra, nunca pare de adorar. É o recado da Ludmila Fermi no Raul Gil, né? Minha mãe estava viva, ela ficou maravilhada, né? Minha mãe gostava muito dessa música. Em tempos de guerra, minha mãe falava assim, meu filho, amanhã vai ser outro dia. Tem até uma música, né? Mas a minha mãe não falava por causa da música, minha mãe falava pela experiência dela, né? Ela era uma mulher da roça. E ela foi morar lá do lado do Palácio do Rádio, né, na lenharia do meu avô. Não é o meu avô biológico, é o avô do coração, que eles tinham 5 filhos e adotou minha mãe, né? Eram 6, né? Era os 5 filhos e a minha mãe, né? A minha mãe para cuidar do netinho, do caçulinha, que ela chamava o Wellington, né? E o Wellington faria aniversário agora, em dia 6 de agosto, o dia que acabou a guerra, né? Galera, um beijo no coração, né? 30 minutos de prosa, hein? Meia hora de prosa. Parece que eu não estou conversando nem 2 minutos. E é isso, né? Sim, eu amo a verdade da cruz, até morrer. Eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, para minha coroa trocar. Cuidado que ninguém tome a sua coroa, viu? Tenho certeza, né, que o Fábio
trocaria todos os títulos, né? Ele acabou de ganhar a Libertadores pelo Fluminense, por essa coroa incorruptível, né? Essa o ladrão nunca vai roubar, né? Eles roubaram a nossa taça de Jules Rimet, né? No Rio, né? Essa, meu irmão, ninguém rouba. Se você é de Cristo, é ruim de alguém te roubar, né? Já não vos chamo servo, eu já vos chamo amigo. Meu irmão, o melhor amigo, o amigo de todas as horas, é Cristo. Ele fala que não vos deixarei órfão, né? Você levanta sua mão onde você quer que esteja, confessa com seus lábios: Cristo, que coisa linda que o Carlos acabou de falar, eu quero ser seu amigo também. Eu te recebo como meu único, legítimo e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Meu irmão, eu tenho formação católica, né? Mas o Cristo católico, ele venceu a morte, né? Aquela procissão do Senhor morto me deixava com depressão quando eu olhava Cristo naquele caixão morto. Ele levantou dos mortos ao terceiro dia. Um filme de Super 8 na comunidade Dom Bosco aqui, eu senti Jesus me levando, pegando a minha mão e me levando para casa. Eu tinha 12 anos, né? Eu vejo a minha neta com 7 anos hoje. Das criancinhas é o reino de Deus. Presta atenção nas criancinhas para você ver. As criancinhas, elas têm o DNA da cruz, né? Que Jesus nos dê, né? A simplicidade das crianças, a inocência das crianças. Eles estão tirando a inocência das nossas crianças. Baile funk, nada contra os funkeiros, que tem funkeiro que é cristão, mas vamos prestar atenção, né? Hoje está um absurdo que a gente está vendo. Um absurdo. Ah, é fake news, deram um tiro na orelha do homem lá, né, do Trump, né? Aqui deram uma facada aqui no nosso improvável presidente, né? Eu acho até que foi aquela facada que fez ele se tornar presidente do Brasil, mas já escracharam ele de novo. Tem gente que abomina, né? Você falar que é da direita no Brasil, você está ferrado. Agora, qual que é a diferença da direita e da esquerda, né? Qual que é a diferença? Jesus veio para os dois. Jesus veio para o da direita e veio para o da esquerda. O da direita, ele falou, ainda hoje estará comigo no paraíso. O da esquerda xingou Jesus, falou coisa horrorosa de Jesus, né? Se você é Deus, você levanta dessa cruz, né? Meu irmão, Jesus não vai ter que levantar da cruz, sair da cruz, porque Jesus já ressuscitou dos mortos. Essa lorota de que ele, com respeito que eu tenho família de kardecista, né? É ressurreição, meu irmão. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele falou, eu sou a reencarnação e a vida, não. Eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém iria ao Pai senão através de mim. Um beijo no coração, galera. Amanhã continua essa prosa. Ô glória, ô vitória.